Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo 5 de Plano de Negócios. Nos módulos anteriores, nós conversamos bastante sobre a estrutura da ferramenta Plano de Negócios, mostrei a você os aspectos mais importantes e mostrei a você a estrutura do Plano de Negócios. Então, vou retomar a estrutura para que a gente se posicione. Nós já conversamos sobre o resumo da empresa, combinei com você que o sumário executivo nós vamos fazer como última tarefa. E agora eu quero mostrar para você um dos capítulos mais importantes do plano de negócios, que é a descrição dos produtos e serviços. Embora seja um trabalho basicamente de descrição, e é um trabalho que pode demandar algum tempo, costuma ser um capítulo um pouco longo para se desenvolver, não perca a chance de fazer esse capítulo com muita atenção. Por quê? Toda a base para o seu planejamento financeiro vai sair desse capítulo. Então, é preciso que você tenha absoluta consciência e clareza quanto aos produtos e serviços que a sua empresa vai oferecer no mercado. E essa clareza precisa ser em termos técnicos, em termos descritivos, em termos de utilidade para o consumidor e também em termos de custo. Então, vamos lá? Bom, já conversamos sobre o resumo da empresa. Então, vamos lá. Descrição dos produtos e serviços. Bem, nesse capítulo, eu espero que você seja capaz de fornecer uma descrição clara dos produtos ou serviços que a sua empresa vai vender. Para isso, eu preciso que você descreva todos os produtos ou serviços em termos de categorias. O que é isso? Pense o seguinte, alguns negócios são muito simples do ponto de vista do que ofertam para o mercado. Então, existem empresas que têm apenas um ou dois tipos de serviço. Nesse caso, é simples de entender. Mas existem empresas que têm uma ampla variedade de produtos e serviços. Por exemplo, um caso que é muito bom da gente entender é o caso de uma padaria. Eu sei o que é uma padaria, você sabe, e quando eu digo padaria, você já tem algo em mente. Pense comigo, quantos produtos uma padaria oferece para os seus clientes? Não é difícil que uma padaria vá oferecer algo entre 100 e 200. Não é difícil mesmo, porque se você considerar os pães, doces e tortas que são fabricados dentro da padaria, provavelmente eles têm uma variedade ali de 30, 40, às vezes até 50 tipos de pães ou doces que são fabricados ali. Você também precisa acrescentar a isso todos os produtos que são industrializados. Então, sorvetes, picolés, cigarro, bebidas, sucos, refrigerantes, balas, doces, chocolates e uma série de outros produtos que ela não fabrica, mas que ainda assim ela comercializa. Então, se você for somar todas essas várias categorias de produto, facilmente a gente chega a uns 200. Bom, como eu vou te pedir para descrever cada produto e cada serviço, você já viu que o trabalho fica um pouco extenso. Então, o que eu posso te oferecer como dica nesse momento? Se é o seu caso, se você está pensando em um negócio com várias categorias de produto ou de serviço, o melhor que você faz é categorizar. Como assim? Pense, para o cliente, eu posso pensar que a minha padaria fornece pães, bolos e tortas, ok? São os 3 itens que eu fabrico internamente dentro da minha empresa. Quando eu digo pães, eu posso estar falando de 8 ou 10 receitas diferentes de pães. Mas, em termos de custo, provavelmente, alguma parte dessa categoria vai trazer produtos que têm mais ou menos o mesmo custo. Por exemplo, é fácil da gente prever que 1 quilo de pão francês vai custar muito menos em termos de fabricação do que 1 quilo de rosca doce, certo? Porque a rosca vai ter mais ingredientes, os ingredientes são mais caros, você vai ter açúcar, creme e outras coisas. Então, se eu quisesse pensar em termos de custo, digamos que o pão francês custasse 1 e a rosca custasse 3.
Bom, essa é uma diferença importante, porque quando um produto ou serviço custa 3 vezes o que o outro custa, isso dá uma diferença significativa em termos financeiros. Então, quando você for fazer a sua descrição e principalmente quando você for categorizar os seus produtos ou serviços, essa é a preocupação que você precisa ter em mente. É a isso que você precisa estar atento. Se os custos produtivos desses produtos são semelhantes. Porque esses dois produtos, o pão francês, o pãozinho de sal e a rosca, são produtos com custos muito diferentes. Então, eles precisam estar em categorias distintas. No entanto, para fazer pão francês ou pão careca, talvez o custo seja muito próximo. Então, eu posso colocar pães salgados simples, por exemplo. Seria uma categoria. Do outro lado, eu posso ter rosca de coco, rosca de passas, rosca com castanhas, desde que os custos sejam aproximados. Tudo bem? Então, pense aí, categorias com produtos ou serviços, se você for uma empresa que presta serviços, pense em categorias que tenham custos de prestação ou custos de produção, no caso de um produto, próximos, tá bem? Uma dica. Muitas vezes você vai chegar a categorias muito semelhantes. Por exemplo, no caso da padaria, não é difícil que a gente veja bolos doces simples e bolos doces de luxo. Se você for ver, os produtos são muito parecidos. A diferença para eles vai ser justamente o preço de fornecimento. Porque a gente sabe que um bolo de milho é um bolo doce, é baratinho de se fazer, mas a gente sabe que uma torta Floresta Negra, por exemplo, também é um bolo doce, mas que tem um custo muito mais alto, porque aqui eu tenho confeitaria, tenho chocolate, tenho outros ingredientes que encarecem o meu produto. Então, pense tudo aquilo que você vai fornecer. Não se esqueça de incluir produtos ou serviços de terceiros, desde que você seja o responsável pela comercialização, o que é o caso aí da padaria que vende cigarros, bebidas prontas, picolés, porque o seu consumidor compra da sua empresa. Então, não se esqueça de incluir produtos e serviços que não sejam de fabricação ou de prestação própria e não esqueça de inserir nenhum produto ou serviço, tá? Eu preciso que você coloque absolutamente tudo aquilo que a sua empresa vai fornecer em um primeiro momento e também tudo aquilo que ela pode vir a fornecer em um segundo momento. Lembre-se que, a partir do momento em que você iniciar o seu negócio, naturalmente novas demandas vão surgir e vai ser bastante comum que você crie novas categorias, reduza categorias, modifique, mas para uma primeira versão do plano de negócios, o que é mais importante nesse instante é que você realmente seja capaz de descrever tudo o que você pensa em fornecer em um primeiro momento. Então, vamos lá. Procure descrever quais as características dos produtos ou serviços, tá? Atente-se a essa questão. Quando você pensa em termos de características, procure descrever ingredientes, apelo ao consumidor, procure descrever a periodicidade em que esse produto ou serviço vai ser ofertado. Então, se você pensa em uma torta Floresta Negra, por exemplo, pense que essa torta vai ser ofertada todos os dias ou apenas nas sextas-feiras, já que no final de semana é o momento em que os consumidores vão ter maior predileção para consumir esse tipo de produto. Essas são questões com as quais você deve se preocupar nesse instante. Bom, esse é o primeiro item do seu capítulo de descrição dos produtos e serviços. Eu quero que você preste atenção também a um segundo item, descrição do mercado e das necessidades que serão atendidas com os produtos ou serviços comercializados. Esse é um ponto interessante. Pense o seguinte, a pessoa que compra um bolo doce simples, como um bolo de milho ou um bolinho de chocolate, ela está comprando um alimento para o dia a dia, para um lanche, alguma coisa assim. A pessoa que compra um bolo de festa, como uma torta Floresta Negra, ela tem motivações diferentes. Então, se você for olhar com um olhar bastante crítico, não são concorrentes diretos, porque as necessidades que cada produto atendem são diferentes. Então, quando você for pensar suas categorias, pense em termos de custo,
mas pense também nas necessidades. Por quê? Digamos que você chegue todas as sextas-feiras e coloque na sua padaria 2 ou 3 bolos de festa, já prevendo que seriam aqueles bolos que as pessoas comprariam para comemorar um aniversário, alguma coisa no final de semana. Você não precisa ter 8 bolos de festa todas as sextas-feiras, até porque talvez você não tenha tanta demanda. E produzir 8 tipos diferentes de bolo em um só dia vai tomar bastante espaço da sua cozinha. Então você pode ter 2 ou 3 nessa semana, 2 ou 3 na semana seguinte, 2 ou 3 na outra. Com o tempo, você vai aprender exatamente quais produtos dão mais ou menos resposta do seu consumidor. E você vai estar pronto para tomar essas decisões. Mas não se esqueça que, para a gestão da sua empresa, você precisa ter claro o que é que está sendo produzido e para qual necessidade você está produzindo cada produto ou serviço. Então, tenha claro para você quais dos seus produtos correspondem a necessidades do dia a dia, quais dos seus produtos correspondem a necessidades mais raras e quais dos seus produtos podem corresponder a presentes. É verdade, pode parecer curioso para você pensar que uma padaria produz presentes, mas ela produz sim. Pense o seguinte, em última escala, uma gravata e um relógio são produtos concorrentes. Como? Se eu estiver escolhendo um presente para o Dia dos Pais, digamos que eu tenha uma determinada quantia que eu quero gastar em um presente do Dia dos Pais. Posso dar para o meu pai uma gravata ou posso dar para o meu pai um relógio. Eu só vou comprar um dos dois. Então, eles são concorrentes sob esse ponto de vista de análise. O que eu estou te convidando para fazer em termos de análise? Eu estou te convidando para analisar o aspecto que o consumidor está priorizando quando compra aquele produto. Então pense, se você fosse dar um presente para uma tia, para sua mãe ou para sua avó, talvez você optasse por um vaso de flores. Talvez você optasse por um lenço bonito ou talvez você optasse por uma torta bonita, não é? Sob esse ponto de vista, você está vendendo alimento, torta? Não, você está vendendo um presente. Então veja que, mesmo um negócio mais simples, como uma padaria, que é um negócio que todo mundo entende de sob certo ponto de vista, vai ter produtos que vão corresponder a necessidades mais simples e vai ter produtos que podem ser considerados presentes. Se nós tentarmos ver ramos de serviços, essa lógica também vai se manter. Pense aí em uma clínica estética, por exemplo, alguém que faça massagens, que tenha, não sei, algum tipo de cuidado corporal, esfoliação e essas coisas. Você vai ter o cliente que vai consumir os seus serviços uma vez por mês, talvez 2 vezes por mês, uma vez a cada 60 dias, mas você também vai ter o cliente que vai comprar o seu serviço como um presente para outra pessoa. É muito comum dar, por exemplo, um vale massagem ou um vale esfoliação, alguma coisa nesse sentido. Se você for pensar, o vale massagem concorre com o quê? Ele concorre com a torta de chocolate, que vai ser dada como um presente, também vai concorrer com um bonito vaso de flor ou algo nesse nível. Então, procure entender quais são os seus produtos ou serviços que correspondem a necessidades periódicas, pode ser diária, afinal de contas você compra um pãozinho francês todo dia, ou a maior parte das famílias compra. Então procure ver quais produtos ou serviços vão corresponder a necessidades diárias, quais produtos ou serviços vão corresponder a necessidades que você vai ter uma vez por mês ou algumas vezes no ano, e com isso você vai ser capaz de saber exatamente qual apelo utilizar para cada produto e para cada serviço. Você não vai correr o risco de tratar um produto que seja um presente do ponto de vista do consumidor como um produto de dia a dia. Isso vai aumentar as suas chances de venda e vai evitar que você fique com produtos ou serviços sem demanda. Para serviço, nem sempre isso é um problema tão grave, mas para produto é. Porque você tem que pensar o seguinte: produzir o bolo hoje, ele tem um tempo de vida útil. Daqui a 48 horas eu não posso mais vender esse bolo. Então eu só posso produzir aquilo que eu tenho certeza que eu vou vender. E por outro lado, eu também não posso deixar de produzir
Porque se o meu cliente chegar e a prateleira estiver vazia, aí é que eu não vendo mesmo. Então, você tem que pesar essas questões, ok? Vamos lá. O que mais eu quero que você esteja atento? Especificação dos produtos ou serviços concorrentes. Não é nem de longe tão simples quanto parece. Porque se eu acabei de te contar que alguns produtos podem ser encarados como alimentos diários, enquanto outros podem corresponder a presentes ou algum alimento especial que você só vai consumir em datas especiais, então quando você for pensar nos concorrentes para o seu produto ou para o seu serviço, você tem que pensar em termos de utilidade. Então pense, o seu pãozinho francês, que é um alimento diário que a sua padaria vai produzir, provavelmente vai concorrer com o pãozinho francês da próxima padaria, né? Se houverem duas padarias na qual o seu cliente possa comprar. Por outro lado, as suas tortas doces vão concorrer com os outros presentes disponíveis na mesma área de compra. Então, talvez possam concorrer com a floricultura, com alguma lojinha de presentes, tá? Então, pense nesse sentido e prepare-se para mapear quem são esses concorrentes. Então, diga, para a minha categoria de bolos de festa especiais, digamos que seja essa a sua categoria, eu vou concorrer com a floricultura, com tal e tal e tal. E aí você sabe exatamente quem é o concorrente para cada produto e para cada serviço. Em termos práticos, você pode fazer individualmente para cada produto ou para cada serviço? Pode, seria ótimo. Se você tiver 10 ou 15 produtos ou serviços, eu recomendo que você faça, porque vai ser um exercício valioso para você. Você vai se obrigar a olhar para o ambiente em que a sua empresa vai estar. Você vai se obrigar a olhar para todas as lojas, todos os comércios disponíveis naquela localidade ou em um alcance próximo. E isso vai ser valioso para você, ok? Então vamos lá. Depois que você especificar quem são os concorrentes para cada categoria de produto e de serviço, eu quero que você se ocupe pensando sobre por que o seu produto ou serviço é mais vantajoso para o cliente. Afinal, por que eu vou comprar a sua torta doce no lugar de comprar um vaso de flores de presente? Ou, por que eu vou comprar esse bolinho do dia a dia, um bolo de milho, uma coisa mais simples que você faça, no lugar de comprar alguma outra coisa na confeitaria da esquina? Por que eu faria isso? Um ponto importante para você. Quando você for fazer essa comparação para qual produto e qual concorrente são mais valiosos aos olhos do cliente, não tenha a pretensão de achar que o seu produto vai ser campeão em tudo. Porque não existe isso. Esse produto que é o melhor, o mais barato, o que tem mais apelo, o que é preferido pelo consumidor, ele não existe, tá? No início do nosso módulo, eu contei a você que várias vezes a gente escolhe um produto ou um serviço não por serem os melhores em termos técnicos, mas por serem aquele produto ou aquele serviço que nos traz maior utilidade. Então, isso também vai imperar por aqui. Então, quando você for comparar os seus produtos ou serviços com os dos seus concorrentes, tenha o cuidado de comparar de acordo com alguns critérios. Por exemplo, preço. Meu preço é maior ou menor do que o do meu concorrente? A qualidade do meu produto é maior ou menor do que a do meu concorrente? A minha loja é mais ou menos tradicional do que a do meu concorrente? Tenha essa preocupação e entenda que você vai perder em vários critérios, assim como seus concorrentes também vão perder. A partir do momento em que você for capaz de reconhecer exatamente onde você perde e onde você ganha, você vai saber como colocar melhor o seu produto no mercado. Você vai ser capaz de dar uma colocação mais precisa para o seu produto. Você não vai agir enganado, se é que eu posso usar uma palavra tão forte. Mas faz sentido, porque muitos empreendedores acabam defendendo aspectos do seu produto ou do seu serviço que na prática não correspondem ao que o cliente está buscando. Então, às vezes a gente vê empreendedores que estão muito empenhados em dizer a minha comida é a melhor, é a melhor, é a melhor, quando o consumidor escolhe a comida que entrega no trabalho. Ou quando o consumidor escolhe aquela comida que está congelada e que traz um aspecto de
eficiência, em que eu posso preparar muito rapidinho, eu levo só 5 minutos para deixar essa comida pronta. Então veja, são pessoas que estão falando duas línguas diferentes. O cliente não vai parar para pensar nisso, quem tem que pensar nisso é o empreendedor. Então cuidado para comparar exatamente os termos que precisam ser comparados, ok? Vamos seguir? Especificação dos custos de fornecimento. Esse é um ponto que vai te tomar algum tempo, não vou mentir para você, mas que vai ser o melhor tempo que você vai gastar no plano. Por quê? Você vai especificar para mim quanto custa produzir cada produto ou serviço que você colocou na sua categoria. Então veja, para produzir o pãozinho francês, que seria aí o seu produto mais simples, quanto em termos financeiros vai custar aquilo ali? Quanto de farinha, quanto de ovos, quanto de fermento, quanto de trabalho vai ser empregado ali. Com isso, você consegue me dizer que 1 quilo de pãozinho francês custa para você, por exemplo, R$18. Nem sei se esse valor faz sentido ou não. Vamos chutar aí que seja R$18. Pronto, esse é um valor concreto com o qual você pode trabalhar. A partir disso, você constrói todas as suas definições de planejamento financeiro. Além disso, pense também os custos para categorias mais complexas. Por exemplo, 1 quilo de bolo Floresta Negra certamente vai custar muito mais do que R$18. Né? Por outro lado, a torta que seja, digamos aí que você tem um bolo Floresta Negra e uma torta de morangos com champanhe, já que a sua é uma padaria chique. Digamos que você tem aí esses dois produtos. Vou chutar que custe R$30 o quilo de cada uma das tortas. Para o cliente faz bastante diferença se é de morango ou de chocolate. Mas em termos produtivos, para você essa diferença não é tão grande. Ok? Então tenha o cuidado de calcular exatamente quanto custa para você a fabricação ou a disponibilização de cada um desses elementos. Tá? Esteja atento para fazer o mesmo com produtos ou serviços que não sejam de fabricação ou de prestação própria. Por exemplo, o cigarro, o picolé, o refrigerante, o suco pronto, a balinha, o chocolate, tudo isso que a sua empresa vende também, você também precisa saber quanto custa cada um daqueles produtos, tá? Então, quanto custa cada chocolate que a sua empresa compra? Quanto custa cada garrafinha de refrigerante que a sua empresa compra e vende para o cliente? Nesse caso, tem um outro aspecto ao qual eu quero que você esteja atento. Muitas vezes, esse valor muda em função das quantidades compradas. Então, se você comprar 100 unidades de chocolate, você paga X. Se você comprar 300 unidades de chocolate, você paga um preço muito melhor em termos de custo unitário, tá? Então, atenção com esse valor, porque o fato do custo decair muito para maiores quantidades pode ser um excelente indicativo de que você deva comprar e armazenar algumas quantidades. Então, em um mês você compra 500 barrinhas de chocolate. No mês seguinte você compra 1000 unidades de refrigerante. Se são produtos não perecíveis e você pode estocar, é melhor que você se prepare para fazer essa gestão, ao invés de todo mês comprar um pouquinho mais caro de cada coisa. Ok? Com o tempo você também vai pegando o jeito disso. Mais um ponto. Um lembrete. Não se esqueça de colocar alguns custos indiretos na sua fabricação. Por exemplo, embalagem, transporte e remuneração de técnicos. Muitas vezes eu vejo empreendedores que são extremamente minuciosos, tomam maior cuidado para calcular os custos e esquecem, por exemplo, o custo da embalagem, ou esquecem, por exemplo, o custo de transporte. E são custos que vão incidir sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então você precisa considerar. Senão, o que vai acontecer lá na frente? Você vai acreditar que custa R$18 para fabricar 1 quilo desse alimento, sendo que na prática você ainda vai ter mais 80 centavos de embalagem e mais R$8 por conta do transporte. Quando você for ver, é 50% a mais de custo. Estou te dizendo que é inviável? Não, só estou te dizendo que se você não enxergar todas as etapas, sabe quem vai pagar esses 50% a mais?
você vai sair da sua margem de lucro. Então tome muito cuidado em ser preciso nos custos, em especificar realmente o quanto custa cada produto ou serviço, para que no final você não acabe pagando uma conta indevida, ok? Um último ponto para a gente fechar esse nosso módulo: especifique os direitos legais de propriedade do produto, direitos de autor, propriedade industrial, patentes ou segredos industriais. Para muitos negócios, isso não vai fazer sentido, não vai se aplicar, mas para vários negócios isso vai ser fundamental. Por favor, não corra o risco de deixar de pagar algum dinheiro de propriedade, porque isso é uma questão legal. Se você faz uso desses instrumentos, você realmente precisa remunerar os direitos de propriedade. Então, se é o seu caso, esteja atento, faça o cálculo e insira como custo da sua empresa, tá? Para a gente terminar, evolução do produto. Haverá pesquisa e desenvolvimento de novas versões? Para muitos produtos e serviços isso não vai fazer sentido, mas para outros vai fazer todo o sentido. Por exemplo, o pão francês que eu comprava no ano passado pode ser o mesmo pão francês que eu compro nesse ano. Você não precisa mudar o pão francês. Mas se você pensa em abrir uma confecção de roupas, tenha certeza de que a blusa que eu compro nesse ano não vai ser idêntica à que eu comprei no ano passado. Porque se você não tiver atualização periódica dos seus produtos, eu não vou comprar, eu já tenho a blusa do ano passado, entende? Por isso é que normalmente a indústria de confecção altera toda a sua produção quantas vezes por ano? 4. Você tem 4 estações e geralmente tem 2 ou 4 coleções, exatamente para garantir que haja uma atualização para manter o seu cliente comprando. Afinal, ele não vai comprar o que ele já tem. Então, determine qual será a periodicidade de lançamento de novas versões e preveja se as versões trarão melhorias em suas funcionalidades. Para a confecção, isso não vai fazer muito sentido, mas se você é um fabricante de algum produto eletrônico, por exemplo, eu já espero que a cada 2 ou 3 anos você traga uma nova televisão, digamos assim. Você traga um novo veículo, digamos que você seja uma fabricante de automóveis, você vai trazer um novo veículo. Esse veículo tem que ser melhor do que o anterior, senão eu não vou trocar o meu carro por um carro novo. Então preveja exatamente o que eu vou melhorar em cada versão e, o que eu sempre te falo, quanto vai custar melhorar cada versão. A partir do momento que você enxergar que a cada ano eu preciso investir R$500 mil na pesquisa e desenvolvimento de novas versões, tudo bem. A gente já computa esse custo e é algo que não vai te pegar pelo pé quando você for fazer suas análises financeiras, ok? Bom, encerramos por aqui. No nosso próximo módulo, eu continuo com você nesse capítulo. Até logo!